Você acha que de uma certa forma ele tinha alguma tristeza ultimamente? Você consegue se lembrar das últimas palavras que vocês trocaram no último contato? Ele tinha ficado um tempo no hospital com um problema de infecção urinária, alguma coisa que ele tinha. Eu não sei como está o Silvio, se ele está vendo ou se ele presenciou em algum momento alguma das homenagens que foram prestadas ao Jô. Em poucas palavras, assim, o que o Jô representava para você depois de tantos anos de convivência? Esse dia que marca a passagem do Jô, né? Você vai fazer uma homenagem. Como é que você foi informado de um fato tão chocante como esse, Derico? Eu estava deitado no hotel aqui em Londrina, dormindo, 6 horas da manhã, começa a pipocar o telefone. Blém, 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 blém. Quem? Eu falei, pô, mas que coisa. E aí eu olhei e falei, pô, 6 horas da manhã, acho que era até antes um pouco das 6 da manhã. Falei, notícia boa não é, né? Porque se é notícia boa, espera. E aí eu peguei o telefone. Aí eu fui ver o que era. Aí comecei, meus sentimentos. Nossa, Derico, que triste. E eu, pô, bicho, o que pode ser, né? Aí eu fui procurar saber em notícias. Aí a primeira, estampado assim a cara do Jô, assim, eu falei, nossa. Eu falei com ele 3 semanas atrás, ele estava em casa. Tinha voltado do hospital, ele tinha ficado um tempo no hospital com um problema de infecção urinária, alguma coisa que ele tinha, que tinha sido solucionado de certa forma, e ele estava em casa. Aí eu falei com ele estava em casa. Tinha feito um convite para ele, uma coisa que a gente estava tentando ver se dava certo. E para mim foi uma surpresa, porque eu não tinha sabido da reinternação dele, né, na verdade. E esse último contato que você fez com ele, como é que ele estava? A voz dele? Eu tenho até o áudio aqui, mas não vou nem mostrar, porque não tem muita relevância. Mas ele estava assim, não estava fraco, mas ele estava, sabe, restrito, como quem está em casa. Ele não estava 10, sabe? Oh, bacana! E aí, tudo bem? Que bom falar com você e tal. Não era típico dele, né? Ele sempre foi assim, né? Mas não a ponto de eu falar assim, pô, ele está voltando para o hospital, sabe? Ele não estava nesse nível, né? Mas estava, né? Infelizmente. Você acha que de uma certa forma ele tinha alguma tristeza ultimamente? Então, cara, é difícil de te dizer, porque ele sempre se mostrou muito produtivo, ele sempre se mostrou muito capaz. Mas não, na verdade, assim, eu acho que muita coisa pode ter contribuído, um pouco que seja, para uma coisa de introspecção, né? A morte do filho, a saída da Globo, parar o programa, sair da TV, né? Da mídia, mas ao mesmo tempo ele estava fazendo um monte de coisa, ele tinha um monte de produção de peça de teatro, de tradução de peças, de livros. Então eu não sei te dizer exatamente se contribuiu ou não. Com certeza, óbvio, né, que as situações que ele passou nos últimos tempos devem ter entristecido a alma dele, o coração dele. Você consegue se lembrar das últimas palavras que vocês trocaram no último contato? Foi esse, eu falando para ele, eu tenho um podcast, né, Derico Convida, que eu estava querendo fazer com ele, né? Eu falava, pô, bacana, vamos fazer isso, né, cara? Me dê esse prazer, né? E ele falava, não, ainda não, tá muito cedo, como quem diz assim, eu não tô 10, né? Mas eu te aviso, foi a última palavra que ele falou comigo, eu te aviso, e não deu tempo. Derico, você, creio eu, passou uma boa parte da sua vida junto com o Jô no programa, se não, metade da vida. Metade da vida, eu tenho 56 anos de idade, passei 28 com ele. Ou seja, uma parte significativa e que certamente você tem lembranças aí, assim, inesquecíveis. Sim, né? eu sempre me lembro das coisas inusitadas do programa, que são as mais divertidas, que são as mais memoráveis, né? De participações que a gente teve dentro do programa, não só, porque a gente fala muito do Derico, assessor de assuntos aleatórios e tal, fazendo aquelas micagens e comendo minhoca e tal, muita coisa do SBT, muita coisa que a gente fez lá no programa dele no 11h30, né?
A gente gravou em 3, a gente estava até conversando disso, a gente gravou em 3 estúdios diferentes. A gente começou na Vila Guilherme, passamos para o Sumaré e fomos para o Complexo da Anhanguera depois, né? Estrearam o Complexo da Anhanguera. Mas um negócio gigante, uma coisa que era absurda, a gente feliz da vida, porque o estúdio tinha ampliado de uma forma, dava para colocar 300 pessoas lá dentro. Era uma coisa assim, de um upgrade, né? Muito grande para o programa do Jô. E a gente tinha muita liberdade, né? Então a gente fazia mesmo, não tinha dúvida. Né? O que o Jô pensava em fazer, eu quero entrevistar uma lhama falando em chinês. Tinha no dia seguinte uma lhama lá sentada no sofá falando chinês. E o Silvio dava muita liberdade para vocês. Total, né? Adorava o programa. E o Jô nunca conseguiu entrevistar ele, cara. Que coisa, né? Ele tentou fazer isso até o último programa. Ele tinha na cabeça dele que ele ia encerrar o programa entrevistando o Silvio, na Globo. E o Silvio falou, não, ele falava assim, o Silvio não quer dar entrevista para mim, porque ele foi numa cartomante, o papo, foi numa cartomante, e a cartomante falou que se ele desse uma entrevista, ele ia morrer no dia seguinte. Imagina, cara. Pura superstição do Silvio. Imagina. E o Jô engoliu essa, porque não tinha o que fazer, né? Mas era o sonho da vida dele, cara, entrevistar o Silvio, por uma gratidão. A gente, todos nós, somos muito gratos ao Silvio, muito gratos ao SBT, porque a gente passou momentos ali que, olha, eu vou te falar, o programa do Jô só foi possível graças ao Silvio. Tudo isso que a gente está falando, todas as homenagens que estão sendo prestadas ao Jô, muito se deve ao fato de ele ter conseguido fazer o programa dele de entrevistas, porque o Silvio abriu as portas do SBT para ele ir para lá. Em 86 ele foi para lá, fez durante 1 ano e meio praticamente o Veja o Gordo, que era uma outra vertente do programa que ele tinha na Globo, e dali ele ficou elaborando o que seria o programa dele de entrevistas. Olha o projeto, né, em comum com pessoas de altíssimo nível da comunicação brasileira. Então, assim, a gente tem muita gratidão, muita gratidão. Eu não sei como está o Silvio, se ele está vendo ou se ele presenciou em algum momento alguma das homenagens que foram prestadas ao Jô. Muito tem o dedo dele, muito, muito. Então eu tenho essa gratidão mesmo, uma empresa maravilhosa de se trabalhar. A gente passou momentos grandiosos no SBT, muito, muito, sempre muito bem tratado. Até hoje, eu vou lá, às vezes, participar de alguns programas da grade do SBT, cara, é visível o carinho que as pessoas têm pela gente, né? E vice-versa, né? Sentimento de nostalgia e gratidão ao mesmo tempo. Muito. E que é muito legal, né? Porque uma coisa não interfere na outra, muito pelo contrário, agrega, né, valor, né? A você ter essa nostalgia, essa coisa da saudade, de você ter passado momentos muito legais, sem melancolia, e a gratidão e o carinho, né, das pessoas que vêm para você na rua, falando sobre o legado que você deixou, lembrando dos 10 anos que a gente ficou no SBT. A minha vida mudou, cara. Minha vida mudou. Eu era entrei no SBT, eu passei a ser outro. Né? Então eu considero a minha carreira muito, muito através do trabalho que eu fiz no SBT. E era uma coisa muito interessante também, o público que a gente tinha. Porque como a gente ia lá, que era 11h30, que nunca era às 11h30, né? A gente pegava os notívagos, os garçons, frentistas de posto de gasolina, empacotadoras de supermercado, que chegavam em casa às 11h da noite, 11h30 da noite, ia lá, fazia o jantar e tal, e ficava ligado. Era o programa deles. Então, cara, você vê como a capacidade que o programa teve de criar uma rotina. Isso é muito difícil. Isso aí é novela que faz. Novela, talvez o jornal, né? Um programa de entrevista, cara. Criar esse negócio à meia-noite, 1h da manhã. Tinha gente que, na época, né, pegava VHS. Lembra? Os vídeos de 4 cabeças, tal, aquelas coisas. Porra, ele metia um play hack ali, gravava o programa para assistir no dia seguinte. Chegava do trabalho e colocava a fita para ver. Programava o videocassete. Você entende uma coisa dessa? E Derico, eu sei que você está bastante emocionado, até cansado, atendendo muita gente o dia inteiro. Legal. Mas, em poucas palavras, assim, o que o Jô representava para você depois de tantos anos de convivência? Era o segundo pai que eu tive. É isso aí. Eu falo de peito aberto. Eu não tenho nenhum tipo de restrição a falar o que eu falo, porque é verdade, não tem mentira nenhuma aí.
Apesar de eu nunca ter chamado ele de pai, ele nunca ter me chamado de filho, a relação que a gente tinha era de fraternidade. Eu não falo isso porque eu sou órfão. Não, eu tive um pai muito presente, um querido, uma pessoa que eu tive um amor profundo, enterrei ele há 10 anos e hoje eu estou enterrando de novo, né? A gente fala do Chico Anísio, porque o Chico Anísio foi um grande comediante, foi um grande humorista, que fez grandes personagens, que teve o legado dele, e o Jô também teve, como Costinha também teve, como Zé Vasconcelos também teve, como Ari Toledo, como grandes comediantes da época, né? Agildo Ribeiro. O Jô tem um espaço cavado e desenhado e cravado pelo talento dele, pela imagem que ele tinha de mundo, né? A visão de humor que ele tinha das coisas, a competência que ele tinha. Então isso aí é inegável, inegável. E agora as pessoas estão... Não, agora, imagina, a vida inteira foi assim. As pessoas reverenciando essas qualidades, essas virtudes que o Jô tinha. E agora, no dia da morte dele, essa avalanche de homenagens, essa avalanche de sentimentos, de pessoas, de estirpes distintas, desde do pipoqueiro, que ficava na frente do SBT lá vendendo pipoca, até o presidente da República. Derico, você está aqui com seu instrumento. Eu sei que nesse dia que marca a passagem do Jô, né, você vai fazer uma homenagem que tantas vezes esse som entrou nas nossas casas, todos os dias, né? Porque na verdade era a vinheta do programa, né? A vinheta do João Zimeia, que tinha o chapeuzinho, né? Do reloginho, que ficava girando, e aí ele caía azul e vermelho. Eu sou daltônico, eu não sei. A computação gráfica. Né? Exatamente. Isso nos anos 90. Pensa na computação gráfica dos anos 90. E a vinheta era essa aqui. E aí fechava o chapeuzinho. Nossa senhora, que memória bacana. Muito legal. Uma bela homenagem. Uma alegria muito grande. Obrigado, Derico. Eu que agradeço.